Olá, bom dia a todos. Jaú, que casa mais gostosa. Bauru é uma cidade irmã de vocês, 45 minutos com um pedágio no meio, tranquilo. O tema é sobre morrer. Olha que gostoso falar sobre isso, um domingo de manhã. Vocês sabem responder essa pergunta? Quanto custa morrer? Quanto custa para morrer? Quanto custa em que sentido? Para morrer, pessoal, pode ser um custo material e ela tem um custo espiritual. Ela pode ter um custo bem barato para morrer material e um custo bem barato também espiritual. Ela pode ter um custo elevado para morrer material e um custo elevado para morrer espiritual. Ela pode ser proporcional. Se foi barato material, também foi barato espiritual. Quase sempre ela é barato. Se for barato material, também foi baratinha espiritual. Se foi um custo caro material, proporcionalmente foi caro espiritual. Mas também não é regra, pode ser o contrário. Ela foi até cara material e foi baratinha espiritual. Morri. E agora? 1 minuto para o fim da vida. 1 minuto para o esgotamento do corpo físico. É dessa hora que eu vou falar. Daqui para trás tudo bem, é importante, é o que vocês estão vivendo, é o que nós estamos vivendo, mas daqui para frente é esse minuto. O que vai acontecer com a gente daqui para frente? Muitos de nós, mesmo espíritas, não querem tocar nesse assunto. E quase sempre ser religioso, ter uma religião, significa tentar compreender que tem uma continuação após a vida. A vida após a vida. Ser espiritualista significa acreditar que nem tudo se explica pela matéria. Ser materialista significa acreditar que tudo se explica pela matéria. Se você diz, ele é muito materialista, pode vir a ideia de que a pessoa é muito gananciosa, é muito apegada ao bem material, ela é muito interesseira. Nem sempre. Ele pode ser um espiritualista muito mais egoísta materialmente, muito mais ganancioso do que um que é totalmente materialista e é mão aberta. Materialista é aquele que acha que quando for enterrado, nada mais acontecerá, porque a existência dele acabou, se esgotou. Então, nós espiritualistas, que envolvem espíritas, católicos, budistas, que envolvem muçulmanos, hindus, só não envolve os ateus legítimos, porque tem ateu que faz oração, tem ateu só que acha bonito falar que é ateu, porque parece que é mais importante. Muitos dos cientistas que se dizem ateus, acho que têm vergonha de falar que acreditar em Deus parece que para ele é vergonhoso. O diminui, mas na verdade ele é um verdadeiro espiritualista. Esse não conta, esse acredita numa continuação, mas tem medo de falar. Falar de morte, falar de existência após a vida, não vai fazer com que Deus ache que você quer morrer. Por sinal, eu não quero não. Eu quero que demore bastante. Eu prefiro que vocês vão na minha frente. E me contem, não precisa vir me contar pessoalmente não. 1 minuto para o fim do mundo, 1 minuto para o fim do corpo físico. Esgotou? Jesus já deu o primeiro passo a se fazer. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Esse é o primeiro passo. Nós temos que fazer alguma coisa com o corpo físico. Nós não podemos jogar ele em qualquer lugar. Há um respeito a ser tratado esse objeto, esse órgão maravilhoso que serviu para nós interagirmos aqui no mundo. Eu não sou o corpo físico, eu sou o espírito, eu tenho um corpo físico. Eu vou cuidar do meu corpo, porque eu tenho um corpo, eu sou o espírito. Portanto, nós temos que tomar um cuidado. Quando você compra um sorvete, um picolé, você quer a parte geladinha e doce, mas você tem que vir junto um palito e uma embalagem, não tem como você pegar aquele sorvete na mão. O palito e a embalagem são necessários para você manusear, transportar o picolé. Isto é o corpo. O sorvete, o geladinho e doce é o espírito. A embalagem e o palito é o corpo. Nós precisamos descartar isso num lugar que os outros que vão ficar aqui na cidade, em Jaú, por exemplo, possam cuidar disso.
então nós temos responsabilidade com isso e temos que cuidar para que a nossa cidade não fique poluída, não fique contaminada. É importante cuidar disso, não se nega a esse cuidado, mas com bom senso, com respeito. Existe uma técnica que chegou no Brasil perto de 1980, parece que Belo Horizonte é a primeira cidade no nosso país a receber isso, chama-se tanatopraxia, que é um cuidado a ter com o corpo físico. Tânato é o deus da morte, é o deus grego, Tânato, olha que nome bonito, Tânato, é o deus representado na Grécia pelo deus da morte, Thanatos. E este deus, então, que representa o deus da morte, dá o nome a empresta o nome dele a esta prática. O que significa isso? Quando nós morremos, pessoal, alguns cuidados com o corpo físico são feitos para que nós, pelo menos algumas horas durante o velório, seja mantido numa aparência melhor, para que a família, nossos entes queridos, possam estar conosco e possam olhar para a gente e guardar os últimos minutos numa situação melhor. Mas um detalhe importante, tá, pessoal? A nós, mortos, vamos chamar de mortos os que estão encarnados, tá? Porque esses são os verdadeiros mortos. Os vivos são aqueles que estão desencarnados. Assim Jesus chamou, assim Maria Dolores chamou, assim Castro Alves chamou. Nós, mortos, encarnados, portanto, quando passamos a vida, como por exemplo a minha mamãe hoje faz aniversário, aproveita enquanto ela está encarnada. A gente é engraçado, né? Eu poderia ter negado vir fazer palestra aqui hoje porque minha mãe está fazendo aniversário. Mentira, fingido. Por quê? Porque se eu passar 1 hora com ela hoje no aniversário dela no almoço, contrariado, é lógico que eu não vou fazer isso. Mas inventando, porque eu não posso fazer palestra, causando no coração da Pri, de muitos que marcam palestra aqui, nossa, como ele é amoroso para a mãe, nem quis vir fazer palestra para passar o dia. Tudo invencionice, para depois, no dia do velório dela, passar a noite em claro ao lado do corpo que ela usou. A gente não passa 1 minuto, não passa 10 minutos visitando o pai, visitando a mãe, depois passa uma noite em claro, sofrendo, que faz mal para o corpo ficar acordado. Não precisa passar a noite em claro, não, vai dormir. Graças a Deus, demorou muito já para os velórios fecharem as portas à meia-noite e abrir às 7 horas da manhã. Vai dormir, meu, em velório. Para que ficar velando ao lado do corpo? Agora não tem nada para fazer. Vai dormir para você sonhar e encontrar quem morreu durante a noite. E a emancipação. Nós somos espíritas, pessoal. Vamos acordar para a vida. E depois, o Henrique é muito pequeno, não falei isso para ele ainda, mas falarei. E quem tiver boa memória pode me cobrar. Lá pelos 15 anos, quando ele começar a entender mais, eu falei, Henrique, se você estiver em lua de mel, lá em Paris, visitando o túmulo do Kardec, eu imagino que ele vai visitar o túmulo do Kardec, não do Jim Morrison, né? Que também está lá no Père Lachaise e vai ficar jogando maço de cigarro. Eu fui ver cada coisa no túmulo dos dois lá. Do Kardec, nem colocando carta. Eu abri uma carta lá, estava escrito em francês, não entendi e voltei. Acho que foi abrir carta do Kardec. Mas que ela colocando carta, imagina que estava pedindo oração para o Kardec, né? O outro colocando cigarro para o Jim Morrison, garrafa de vinho fechada. Você acha que o cara vai beber lá, meu? Você está perturbando o espírito do Jim Morrison, deixa o cara compor as músicas dele em paz lá. Bom, se você estiver lá, Henrique, no túmulo de qualquer que seja, ou passeando lá pela Arco do Triunfo, ou está em Nova York, ou está em qualquer lugar, está na cidade do Roçando lá, que eu tive, na Paraíba, lá em Campina Grande, e tocar o seu telefone, o seu iPhone 200, sei lá qual que vai estar, que número. Nossa, mano, amor, meu pai desencarnou. Eu espero que iPhone 200 ou 300, tomara, né? Não faz nada não, faz uma prece para mim que eu tiro a lua de mel, meu. Não tem que tomar avião, vir para cá correndo. Já desencarnou, não tem mais o que falar comigo. Conversa comigo à noite, de madrugada. Não precisa vir. Não tem mais o que falar comigo. Agora nós vamos encontrar em espírito. É bobagem fazer isso. Qual é a vantagem de pegar uma viagem, antecipar, pagar uma multa cara, para vir aqui, para ficar lamentando? Se não cumpriu o que nós temos que cumprir durante a vida, agora é tarde, pessoal. Agora é tentar remediar uma coisa que não tem mais remédio. Você tem que ter a consciência limpa, tranquila de falar, está feito o que tem que ser feito. Tá bom? Isso era só uma parte para a gente entender. Portanto, então, nesse velório, nesse momento,
nós temos que entender que é uma parte importante a ser feita. E os tanatopraxistas fazem algo que é interessante. Quando nós morremos, o nosso corpo para de respirar. E o sangue dentro dele fica todo cheio de gás carbônico. E ele fica roxo, a pele fica roxeada. Dá uma impressão ruim de olhar para a pessoa. Como dentista, eu vejo facilmente quem é fumante. Porque o lábio fica roxeado, a gengiva fica roxeada. Se alguém é fumante aqui, pode saber, a tua gengiva ela está com pouca circulação. E com pouca circulação as coisas ficam roxeadas. É fácil perceber quando uma criança está com frio na piscina. A boquinha dela fica roxa. Por quê? Porque está com pouco oxigênio. O corpo ele se defende, ele tem que retrair o oxigênio para pulmão, para coração, para órgão vital. Ele tira da pele. É assim que a vida se sobrevive por mais tempo. Então é natural que a pele fique roxa. E você vai olhar lá, não, que coisa esquisita, cara. Então o que os tanatopraxistas fazem? Eles fazem uma incisão ali, região cervical, região femoral, e injetam um líquido para trocar esse sangue todo com acidez de gás carbônico. É um líquido, um fluido cheio de álcool, glicerina, formol e outros componentes, com uma bomba que representa o coração, semelhante, e vai trocando, e o sangue vai saindo pela veia. Entra pela artéria, sai pela veia até trocar totalmente. E o corpo volta, pelo menos por algumas horas, a ter aquele aspecto natural, mais digno. Só que tem um custo isso. E nós vamos ver quanto custa para morrer. A pergunta é sincera da palestra. Quanto custa a morte? Essa é a parte mais barata, mais fácil de ser acertada. Esse trabalho custa entre R$ 995 a R$ 5.950. Mas não para por aí, esse é um sinal, um custo que a aparência fica boa. O caixão, por exemplo. Caixão tem vários níveis de caixão. Tem caixão mais simplóriozinho, caixão mais barato, que vocês podem escolher, um simplesinho. Mas se você for mais pesado, cuidado, que já teve caixão que soltou o fundo. Imagina que chato, né? Como que vai pegar na pessoa, tudo desengonçada. E um caixão mais caro. O preço do caixão, 690 a 10 mil. Olha que palestra boa, cara. Fazer valor das coisas. 690 a 10 mil reais. Depois nós vamos fazer uma média aí, vai ver quanto que vai dar o custo desse negócio. Tem uma higienização que fazem do corpo também. Tudo isso para os mortos, nós cuidando dos mortos, como diz Jesus. Ele orienta que se cuide. A higienização, pessoal, essa parte é muito boa. Quando nós morremos, nós ainda temos meios molengas. Demora um pouquinho, começa a ter a rigidez do nosso corpo. Antes que aconteça a rigidez, há um relaxamento total de tudo quanto é músculo de esfíncter. E às vezes tem alguma coisa pronta no nosso intestino. Você sabe que tem umas pessoas que estão caçando e às vezes vê um leão, uma onça. E se tiver alguma coisa pronta, você solta. E às vezes você já depois de morto, solta. E aí você vê que interessante, já não basta a zeme que a gente faz durante a vida. Até depois de morto tem uma zeme que você faz. E aí você tem que limpar aquilo, né? E o trabalho das pessoas que higienizam fazem isso. Então se você não faz na vida, você faz na morte. É impressionante. Esse trabalho tem um custo. R$400. Esse é até barato, né, meu? Para nos limpar. Coroa de flores de 200 a 400. Maquiagem, ó, essa parte é interessante. Tem a maquiagem, os maquiadores. Chama necromaquiagem. Alguma maquiadora, tem alguma maquiadora aqui? Profissional, de gente viva, ou melhor, gente morta, porque nós combinamos que encarnado é que tem que estar morto. Você está bobeando, hein? Porque a maquiagem para desencarnado é bem mais cara, cara. E eu não sei por quê, porque a pessoa não vai reclamar de nada. Ela não vai chorar, não vai sujar a maquiagem. Porque às vezes você vai fazer um casamento, você vai ver tanta gente chorando no casamento, vai borrar a maquiagem. E aqui é interessante, eu até fui pesquisar. A maquiagem para a necromaquiagem, para a pessoa desencarnada, ela varia de R$600 a R$6.000. Falei, ô louco, cara, que caro. Falei, por que será? Olha só, pessoal, por quê? Se você quiser uma maquiagem top de linha, sei lá, você pode usar um MAC, um Mary Kay, aí, um negócio, engrossar um lábio, tem umas coisas, Maybelline, pô, alto nível, engrossa seu lábio, um rímel, você pode pôr um cíliozinho artificial, coisa fina. Se não der, pô, também a vida não está fácil. Vai uma linha mediana ali, você pode pegar um Boticário,
um Natura, eu não sei nada, então tem que ler aqui, ó. Ruby Rose, vocês conhecem essa marca, não? É uma linha mais mediana. Agora, se não der mesmo, vai aqueles batonzinhos de moranguinho. Você passa verde, ele fica rosa, né? Custa R$1,50. Não, pessoal, aí é o fim da linha, né? Mas aí sai mais barato. Arde a boca, tem uns que são de pimenta, arde, mas ele não vai reclamar, pode passar à vontade. Tem retoque de cabelo, R$50, sai mais barato. Quem tem mais cabelo custa mais caro. Essa é a parte do cabelo que eu falei, tá vendo? Eu acabaria gastando um pouco mais nisso. Já o Gu, por exemplo, sai mais barato pro Gu, pro Edgar Miguel, pro Edson Tomazelli. Essa parte eles não vão gastar muito. Mas de qualquer modo, pessoal, tem vestuário, sai em média R$300. Numa média, eu coloquei o valor médio de cada coisa. Saiu aí 8.870. Ah, tá bom o preço para morrer. Tem um custo, hein? 8.870. Por incrível que pareça, pessoal, mesmo que a gente tenha brincado um pouquinho, essa é a parte barata da história. Porque, na verdade, a parte do Richard é essa. Pelo menos a gente faz isso para que os erros que a gente cometa com essas crianças que estão aqui, de fazer o que fizeram com o Richard uma vez, de levar uma criança tão pequena num velório, que não entende o que está acontecendo ali. E o velório do Richard, da avó dele, ele contou que ele chegou lá, a vovó dele estava deitada, a avó dele era uma pessoa tão alegre, ela estava com uma aparência tão feia, ela era uma senhora sempre tão bonitinha, tão maquiada, de brinco, ela estava tão pálida, tão arroxeada, ele via aquelas pessoas tão tristes, chorando, ela era uma senhora tão alegre, tão feliz, e ele vê aquela cena, não compreende por que estava acontecendo aquilo em volta de um corpo macilento, deitada, triste. E no final, depois de tudo, chegam ali perto dele, leva ele e fala: vai, Richard, despede da vovó. Ele nem sabia por quê. Ele se aproxima e fala: vai, Richard. Ele olha: vai, Richard, dá um beijo na vovó. Meu, naquela situação, pelo menos se a aparência da vovó tivesse melhor, você não passaria por essa situação. Mas, por incrível que pareça, o que nós, encarnados, os mortos-vivos, podemos fazer pelas pessoas que amamos é isso. Daqui para frente, fica por conta de quem morreu. Não dá mais para fazer nada por eles. Dá para fazer oração, para tentar fazê-los enxergar a luz que sempre esteve lá. Não acreditem que o suicida, que o homicida, que quem pecou muito, quem errou muito, lhe é negada a ajuda. Isto é mentira. Isso é desinformação. Não precisa pedir perdão a Deus. O perdão é dado automaticamente com a mudança de comportamento nossa. Perdão se pede a quem é magoável, como eu. Se algum dia o Gustavo, alguém aqui, me ofender, é provável que eu vá ficar muito triste. E o perdão é uma maneira de eu falar: tá bom, Gu, deixa quieto, vamos continuar. Mas para Deus não precisa, basta mudar o comportamento. Se você não se arrependeu, o primeiro passo para a mudança, não expiar e não reparar, não tem como você remediar-se, consertar-se, portanto não tem mudança. Mas se no seu íntimo começar a falar: puxa, não posso fazer isso, eu tenho que mudar, naturalmente os anjos, os amigos espirituais e acima de todos nós, Deus, já estavam ali querendo nos ajudar. Se quiser também abandonar tudo e fizer como Sócrates, faça como Sócrates, que falou numa pergunta: Sócrates, depois dele já ter bebido a cicuta, onde você quer que a gente enterre você? Agora que você bebeu, que não quis fugir, que negou todas as possibilidades de ajuda que te oferecemos. Ele fala: o que faz comigo? Não, daqui a pouco eu estou muito longe daqui. Você quer dizer o que você faz com o meu corpo? Joga em qualquer lugar, enterra onde vocês quiserem. Com o meu corpo vocês fazem o que vocês quiserem. Eu estarei muito longe daqui. Este é um detalhe importante. Sócrates falou isso 500 anos antes de Jesus nascer. Não tinha nem cristianismo na terra, muito menos o espiritismo que deu essa lucidez, essa clareza. A parte interessante da palestra vem agora, quando Kardec, na Revista Espírita, comenta do custo da segunda morte. Quanto custa morrer do ponto de vista espiritual?
Kardec tinha lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é esta daqui. Primeira edição, 1857, 18 de abril. Todos nós citamos. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857. É esta daqui. Aqui não temos na nossa casa. Nós temos a segunda edição, março de 1860, a qual tem 1018 itens, perguntas e respostas. Essa só tem 501. Na Revista Espírita, Kardec fez esta entrevista com uma pessoa. Essa pessoa é chamada de Senhor J. Ele relata que tipo de espírito era esse. Ele diz assim: o Senhor J era um negociante do departamento de Sardes, morto no dia 15 de junho de 1859. Era, sob todos os aspectos, um homem de bem e de uma caridade sem limites. Essa característica é importante. O quê? Um homem de bem. Depois vocês leiam lá no Evangelho segundo o Espiritismo o que significa ser um homem de bem. É aquele que respeita na sua totalidade as leis de justiça, de amor e caridade. Ser um homem de bem não é fácil. Um homem de bem e que em todos os aspectos de caridade sem limites. Tinha feito um estudo sério do Espiritismo, do qual era fervoroso adepto. Depois tem uma série de descrições, mas não importa um pouco para o caso. Kardec então fez essa pergunta para ele numa evocação. Evocação é quando você chama alguém para estar presente num lugar, para comunicar. Poderia-me, Kardec perguntando, descrever claramente o que se passou com você no instante que o seu corpo deu o último suspiro e o seu espírito se achou livre? Então Kardec está falando isso. No instante, 1 minuto após o fim do corpo, não é 1 ano depois do equilíbrio, não. Acabou. Achei-me livre. Agora, pode descrever para mim o que está acontecendo? Resposta: pessoalmente, acho muito difícil encontrar um meio de vos fazer compreender de outra maneira do que já foi feito, do que já foi dito. Foi dito aonde? No Livro dos Espíritos de março de 1860, na segunda edição? Não, esse livro não existia ainda. É neste livro que ele está falando. Se vocês quiserem compreender do que ele está falando, tem que ler este livro. Por isso que é interessante entender Revista Espírita, Livro dos Espíritos, primeira edição, e Livro dos Espíritos, segunda edição, ou o resto da codificação. Porque não tinha nenhum livro da codificação nesta data, nessa conversa. É muito gostoso estudar a doutrina espírita, debruçar sobre os livros, e não ficar lendo como um romance na cama, onde a sabedoria, às vezes, de uma pessoa, você vê, você tem que pegar um óculos, e eu acho que você tem que ter um óculos sem a perna do lado direito, e um outro igual, com o mesmo grau, sem a perna do lado esquerdo. Alguém sabe para quê? Para ler na cama. Não precisa nem falar mais nada, né? Você vai deitar do lado de cá, pega o óculos sem a perna do lado direito. Aí você deita aqui. A hora que você vai deitar do lado de lá, pega o óculos sem a perna do lado esquerdo. Por quê? Porque, por que parece, pessoal? Eu acho que foi em 2016, quando eu fiz 40 anos, 20 de setembro de 2016, se eu não errei na conta, eu fiz 40 anos. Deu meia-noite, eu estava lendo um livro, sem óculos, perfeito. E alguns médicos, Jorge Said, doutor Utiama, oftalmologista, falavam para mim, quando você der 40 anos, você vai precisar usar óculos. Falei, vai agora, boto para lá, nunca vou precisar usar óculos. Leitura maravilhosa, sempre li iluminação boa. 40 anos, 20 de setembro de 2016, meia-noite, eu estava lendo um livro, tranquilo. Meia-noite e 15, precisava usar óculos. Caramba, cara, o cara acertou na mosca. Presbiopia. Ah, que bonito. Paz existe. Nossa. Eu não sabia se eu comprava um óculos ou um pau de selfie, cara. Porque, feito, mas não dá para ler, daqui a pouco o braço fica curto. Bom, enfim, tablet,
Olha o que você faz com a letra, ó. Ó. Por isso que, como você... não usa mais caderno? Caderno dá muito trabalho para ler. Vamos lá. Então, Kardec perguntou isso. Ele fala, pessoalmente acho difícil compreender no que já foi escrito neste livro. Explicar de outra maneira a sensação que experimentamos ao despertar de um sono profundo. Esse despertar, continua a resposta, é mais ou menos lento e difícil, em razão direta da situação moral do espírito. Então o preço para morrer em relação ao pagamento espiritual é moral. Não tem mais pagamento em dinheiro. É custo moral. Mas eu tenho um cartão de crédito. Deixa com os encarnados da terra para comprar o melhor caixão, para usar batom da Mary Kay, se você quiser, para fazer aquela drenagem daquele sangue lá, para você ficar lindinho, não ficar roxo. Mas aqui não funciona. E nunca deixa de ser fortemente influenciado. Pessoal, presta bem atenção nesta parte. Não é só a moral daquele instante para trás. Conta o momento presente também. Pelas circunstâncias que acompanham a morte. Ou seja, dali para frente também conta. Quando você tiver uma vida contada, por exemplo, por 40 anos, vamos supor que 2 pessoas morrem com 40 anos. Uma gastou 20 anos no desregramento e a outra também. Só que tem uma diferença. Uma do ano 0 ao 20 foi totalmente desregrada, mas ela aprumou dos 20 aos 40 e morreu. E dali para frente já aprumada continuou bem. O outro contrário, do 0 aos 20 foi muito bem, só que dos 20 aos 40 a bicha entortou e não havia meio de endireitar e morreu e continuou entortada. Quem vocês acham que estão melhor? O primeiro, que começou mal, mas ficou bem e continuou bem. Mas eles têm o mesmo número de erros. Mas fazer o quê? Não conta só a moral, conta a mudança. Os últimos serão os primeiros. Ele começou a mudar, ele começou a melhorar. Puxa, não tenho tempo, mas essa parte é muito boa contar. Eu lembrei de uma historinha aqui do Chaves, do Chapolin, tudo bem. O Chapolin teve um episódio que tinha um senhor lá, que fazia o seu Madruga, era um caçador de ratos, e ele estava tão velhinho, ele perguntou a idade do rapaz, ele falou, 25, Chapolin, 25. Mas era um cara que parecia uns 90. Falou, mas eu tenho uma aparência. Eu falei, eu sei, Chapolin, é que metade da minha vida eu gastei com cigarros, com bebidas, com mulheres, com farras, com noitadas, com drogas. Bom, e a outra metade? Bom, essa sim, eu gastei com coisas erradas. Imagina que o cara deve ter feito da vida. Vai, chega, pessoal, vai, foco, olha o tempo, vamos lá. Aí ele fala assim, Kardec faz uma observação. Isto concorda com todas as observações que foram feitas sobre o estado do espírito no momento de separar-se do corpo. Kardec comenta isso, então, como detalhe na Revista Espírita. Vimos sempre as circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos. Então, a questão moral que vocês têm é importante, mas a questão material também, ou seja, como que foi a circunstância da morte? Se está atravessando a rua ali, o Chico Xavier, eu e o Gustavo, às vezes quem abre a palestra sempre vai ser usado aqui, e somos atropelados por um homem embriagado e os 3 desencarnam, o Chico tem mais moral que nós. Mas se por acaso o Chico, que mantém o equilíbrio dele, que tem toda a moral, já se livra, beleza. Mas se o Gustavo e eu, que temos uma moral próxima, por exemplo, o Gu, logo se entende, fica em oração, logo já vai. Eu que tenho uma moral parecida com a dele, mas fico com um ódio incrível, mas esse homem embriagado, como é que pode fazer isso? E agora com meu filho? Eu compliquei minha situação, estou preso ali. A questão material do momento é muito importante. Então, pessoal, ir para o umbral, eu acho que é tranquilo, é natural, teremos essa perturbação. Manter-se lá que é o problema, é a bobagem. Vamos para o umbral, mas logo sair de lá.
Não fiquemos com raiva dos que estarão lá nos perturbando, nos acusando. Vamos vibrar por eles, pedir que fiquemos juntos, se quiserem, para esperar a ajuda que já deve estar ali nos procurando. Vamos nos preparar agora para não desequilibrar demais mais tarde. Se cair uma bomba atômica aqui dentro agora, é cada um para um canto, pode ter certeza. Podem se procurar, um ou outro se acharão pela afinidade, mas não se encontrarão tão facilmente. E às vezes séculos e séculos sem se encontrar. Por quê? Não tem moral igual e não mantém-se no mesmo lugar. É muito lógico e muito importante fazer isso aí. Essa pergunta, essas respostas de Kardec, neste livro, está ali naquela questão 108, 108A, 109, 109A deste livro. E que sempre neste livro faz umas referências ao livro da segunda edição do Livro dos Espíritos, que onde está, porque muitas das perguntas daqui mantiveram, algumas Kardec removeu, não quis manter. Na 108, por exemplo, da primeira edição, Kardec perguntou assim, deixando o corpo, a alma tem imediatamente condição de si mesmo? Agora ele não está mais perguntando para esse rapaz na Revista Espírita. Ele está perguntando para alguém no Livro dos Espíritos, tá? Para alguém da superioridade. Olha que resposta interessante. Consciência imediata. Como assim? Deixando o corpo, o espírito tem consciência imediata da sua condição? Ele responde, consciência imediata. Essa pergunta que está no Livro dos Espíritos, da segunda edição, na questão 163, na primeira edição, 108, na segunda edição, 163. A resposta é diferente. Ele diz assim, depende da condição do espírito. Pode ser imediata, mas veja que ele aprimora. Isso para mim é de uma honestidade do cientista Allan Kardec. É de uma condição de beleza. Por que eu posso dizer isso? Quando se começou a entender a anestesia, posso falar por fazer tantas anestesias por dia, no começo se achava, por alguns relatos de pacientes, que a anestesia se passava instantaneamente. Você aplicava anestesia, ia fazendo alguns testes, a pessoa falava, ainda não está anestesiada. De repente, já anestesiou. Que ela acendia, que nem acendia uma luz. E quando passava, do mesmo modo, não, está anestesiado ainda. Voltou, passou, já estou sentindo o meu lábio. E não é aos poucos, é como uma luz de quarto de criança, que você vai dando aquela luminosidade, sabe? Vai acendendo um pouquinho e vai apagando aos pouquinhos. Assim que é a morte, você vai assim, acordando e vai adormecendo. Quando você acorda e dorme, não apaga. Apesar que o meu irmão, ele falava que sentava na cama, ele não lembrava o trajeto de deitar. Ele dormia no caminho. Tão fácil que ele dorme. Mas beleza, eu rolo para lá, rolo para cá. E não consigo dormir tão rápido. Então, Kardec muda esse comentário que ele faz depois. Continuando então na Revista Espírita. Vosso espírito conservou a consciência de sua existência até o último momento e a recobrou imediatamente? Houve um instante de falta de lucidez? E qual foi a sua duração? Como sabe perguntar, né? A resposta: houve um instante de perturbação, mas quase inapreciável para mim. Então é tranquilo morrer. Relembrando, este homem era um homem de bem e completamente estudioso da doutrina, totalmente devotado à caridade. Mesmo então as meninas, mesmo aqueles que não têm barba, vamos colocar nossa barba de molho? Vocês não acham boa ideia? Vocês conhecem a expressão colocar a barba de molho, né? Ou seja, não é tão simples morrer. Vamos fazer o fundo mútuo que te garante a primeira parte da maquiagem, deixa os botões da Mary Kay separado. Mas a parte perigosa é esse enfrentamento no mundo espiritual. Pode demorar muito. Tem gente em reunião mediúnica, quem participa sabe disso, que está atormentado. Aí você pergunta para ele que ano que ele está, o cara está em 1800. E em 1800, eu não preciso nem falar o que vem depois, se é 40, se é 88, se é 9. Em 1800 é tempo demais já, já é mais de 100 anos. E qualquer coisa com mais de 100 anos já é muito em parte de ilusão. Então é importante. Esse rapaz falou,
Houve um instante de perturbação, mas quase inapreciável. Este espírito é um espírito que está respondendo para o Kardec. Não dá para estipular que todos são assim. Quando você faz uma pesquisa, e alguns são pesquisadores, sabem que é assim, você tem que ter muitos casos para ter uma média. Você tem que perguntar para um, ou esse aqui não houve o mesmo resultado. Tem que ter grupos de pesquisa. Então é um caso que conta como um caso. É o Kardec que estava falando. Ele continua. O momento de despertar teve algo de penoso? Não, pelo contrário, sentia-me alegre e disposto. Se assim posso falar, como se tivesse respirado um ar puro ao sair de uma sala esfumaçada. Olha o que Kardec comenta. Comparação engenhosa e que não pode ser senão a expressão da verdade. Kardec gostou do que esse espírito disse. E o bacana é que é isso, ele vai colocar tipos assim de comentário na segunda edição. Kardec estava ainda construindo a doutrina, pessoal. Isso não é emocionante? É lindo de ver o Kardec aqui ouvindo, não estava pronto, ele já tinha lançado a primeira edição, mas ainda construindo. Foi o livro que mais demorou da nossa doutrina, 5 anos, de 1855, quando ele começa a ter contato com as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, até 1860, quando ele concluiu a obra com a segunda edição. Kardec então continua. Deixando o corpo, vistes e reconhecestes imediatamente os espíritos que vos cercavam? Sim, e espíritos muito queridos. Olha que notícia boa. Morreu. Ó, aqui é tudo imediatamente, você percebe? Não deu nem 10 minutos de morte. É 1 minuto depois do desencarne. Acordou, já percebeu alguma coisa? Assim que você teve algum instante, demorou muito tempo? Ele perguntou, a resposta, sim, acordei e já vi minha mãe. Acordei e já encontrei, não sei o quê. Eu, quando acordar, queria encontrar todos vocês lá já. Porque eu desejo que vocês já estejam lá, tudo equilibrado. Eu gostaria que vocês não ficassem nem 1 minuto no umbral e todos já viessem me receber. Vocês perceberam a sutileza, o que está na entrelinha, né? Mas nós somos amigos, né, pessoal? Só essa menininha que eu gostaria que eu recebesse ela. E o Henrique também, que vai ficar depois de mim, né? Eu não gostaria que vocês saíssem daqui tranquilos, não. Eu gostaria que vocês saíssem daqui bem incomodadinhos, bem preocupados com esse fato. Na questão 116 da primeira edição, Kardec perguntou: os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? Por que eu pus essa? Porque é a pergunta mais próxima do que teve essa pergunta que eu acabei de fazer. Qual? Os espíritos que você, assim que acabou de desencarnar, estavam ali para te receber? Não tinha essa pergunta na primeira edição. Ele teve essa ideia de perguntar na Revista Espírita, depois achou interessante e colocou na segunda edição. Olha que legal como a doutrina foi construída aos poucos, como se constrói com conhecimento. Por isso não tem problema nenhum se você percebeu Kardec mudando o modo de perguntar, tira uma pergunta, põe outra, vai construindo, vai acrescentando. Assim que é o verdadeiro estudioso, assim que é a verdadeira honestidade em nos trazer uma informação. A leitura atenta que fazia da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos vos auxiliaram neste momento da morte? O que vocês acham que ele falou? Ter o conhecimento que nós temos por estudar, por ler, auxiliará a gente neste momento? A resposta deste Espírito, sim, incontestavelmente. Foi, sobretudo, o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. Essa vida nossa aqui não é a verdadeira. Aqui é uma ilusão, que eu sou importante, que eu sou saudável, que eu sou rico, que eu sou bonito, que eu sou mais importante do que um ou outro, que ele é menos inteligente do que eu. Isso é uma ilusão. Lá na verdadeira vida, quando caírem as máscaras, eu vou me revelar. Vocês vão observar isso muito nas obras do André Luiz, quando o próprio André reconhecem servidores, trabalhadores da casa dele e vê, nossa, como aquela pessoa é muito mais iluminada do que eu.
Então ele fala que sim. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, essa pergunta também não tinha na primeira edição. Kardec perguntou, na 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa desta perturbação? Por que eu pus essa pergunta? Para mostrar agora uma resposta de autoridades e que essa pergunta só tem na segunda edição. Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Compreendeu o quê? Que se eu, o Chico Xavier e o Gustavo formos atropelados, a gente olhar um para o outro e falar, galera, acho que nós morremos. E acho que esse aeróbus aí é só para o Chico, Gu. Não tem lugar. Ele embarcou e eles não convidaram a gente para entrar. E acho, Gu, que aquela motinho ali é só para você. Pode ir. E acho que não tem carro para mim nenhum. É esse reconhecimento, tudo bem. Agora, ter carona é outro quesito. Qual vocês acham que é o quesito? Merecimento, moral. Que merecimento é esse? Não é um merecimento para baixo, é um merecimento até para cima. Às vezes a gente vai ler na obra, Jesus no Lar, Boa Nova, que ele fala assim, parabéns filho, você tem o merecimento de adoecer. O quê? Você tem o merecimento de ficar doente. O merecimento, por quê? Porque você aí vai ter a verdadeira cura do espírito. Ser curado, pessoal, é não ter mais doença moral. Ser curado não é ser curado do corpo. Ser curado é ser curado do espírito. É ter um corpo saudável e bom, que não tem problema, porque o espírito não vai usar a saúde para se adoecer. Tem gente que tem um estômago que não pode beber uma gota de álcool, porque senão tem uma gastrite. Porque se beber e não tiver a gastrite, ele torna-se alcoólatra. Então a saúde do corpo é a doença do espírito. E a doença do corpo é a saúde do espírito. Infelizmente nós somos muito doentados, ou felizmente, por isso, porque representa a nossa saúde espiritual. Então essa pergunta só aparece no mundo dos espíritos. A continuação é, influência muito grande, portanto, porque vai dar ideia do que aconteceu. Mas somente a prática do bem e a consciência pura. Alguns preferem a tradução como a consciência tranquila, porque puro a gente nunca vai ter, ou só quando for como Cristo. São a maior influência que exercem. Somente a consciência tranquila. Portanto, os ateus bondosos não têm que se preocupar. Os verdadeiros e legítimos ateus que fazem o bem, e quando fazendo o bem fazem só porque gostam de ver o sorriso no rosto do irmão, serão muito mais recompensados. Quando eu faço o bem, pode ter certeza, eu vou falar publicamente, quando eu faço o bem, eu falo assim, Augusto, é o anjo da guarda, você viu? Jesus, o senhor estava prestando atenção? Eu quero a recompensa. Oh, que feio. Não. Lembra que Jesus falou, quando fizeres o bem, não espera uma recompensa da terra, espera uma recompensa do céu. Eu estou esperando mesmo. Pelo menos uma semana a menos no umbral. Eu espero, porque eu sei da realidade espiritual. Eu não acredito. Eu sei, acreditar é dúvida. Eu tenho certeza dessa realidade. Essa pergunta é linda. Experimentastes um sobressalto qualquer quando se encontraste no mundo dos espíritos? O que é sobressalto? É um susto. Teve um sobressalto? Impossível que não fosse de outro modo, mas sobressalto não é bem o termo. Susto não, mas sim admiração. Essa palavra sim, de preferência. E tão difícil fazer ideia, né, do que possa ser isso. Porque quando você lê assim, lá no Canadá, o clima tão frio, é tão intenso, porém as árvores, você fala, mas quando você estiver lá e experimentar o frio, quando você subir num paraquedas, num avião e pular, e você vê, você fala, mas quando você estiver lá,
Tem uma música do Humberto Gessinger, dos Engenheiros da Bahia, ele fala assim: se eu pudesse te contar o que se enxerga lá do alto, com o céu aberto, limpo e claro, ou com os olhos fechados, do jeito que você quiser, se eu pudesse ao menos te levar comigo lá, eu posso tentar te contar, mas não tem jeito. Se eu pudesse te contar o que se sente num frio intenso ou num calor excessivo, não tem como contar como que é o vermelho para um cego, nem como é o som do piano ou de uma guitarra distorcida para um surdo. Eu posso tentar interpretar o máximo bem possível, mas ele não sabe. Eu acho até triste quando estou vendo lá uma TV com o som mutado para não acordar o Henrique ou a Aninha, e aparece assim, sons de piano, música lenta. Que sentido faz isso para quem não ouve mesmo? Então, pessoal, não dá para imaginar, não é um susto, mas é uma admiração, falar, nossa, eu não sabia. Tem uma, vai passar só um pouquinho do tempo, tá? Aguenta firme, pessoal, não dá para almoçar agora, não dá, mas a casa, perdoa. É 5 minutos, 5 ou 50 é a mesma coisa, não me estou brincando, não é tanto. É assim, tem uma coisa que chama Planolândia. Planolândia é um negócio plano. E tem um ser que está acima da Planolândia. É a 2 dimensão e nós na 3ª dimensão. Eu sou o Dr. Plâncton, eu estou vendo aqui a Planolândia. Aí tem lá então, portanto, um círculo. Aí eu falo assim para o círculo, oi senhor círculo, tudo bem? Quem está falando? Fala, é uma pessoa que você não está vendo. Quem é você? Eu não tenho como eu te explicar. Eu estou acima de você. Ai, acima de mim, não fale essa palavra. Por quê? É proibida. Não é proibido, é pecado, é um erro. Não é um erro, é só uma palavra que vocês não convivem ainda. Mas quem é, onde você... quer ver? Eu consigo ver coisas que você não sabe que eu vejo. Por exemplo, eu estou vendo que você tem no seu cofre, porque o cofre dele é aberto, para nós não tem teto. Para ele tem, porque ele não existe. Então eu estou vendo. É como se não tivesse teto aqui e eu não estou vendo. Imagina que não tem nada para nós a não ser lado e frente e lado. Você consegue? Para nós é difícil, né? Mas que coisa mais maravilhosa, correu um pouquinho agora. Pureza, tá vendo? Aí, chupeta na frente de todo mundo, cara. Não tá nem aí. Pureza. Por isso que eu acho que Jesus falou, se não fizesse como eles, não vai entrar. Mas ele não experimentou ainda o hormônio da libido, não experimentou a ganância do dinheiro. Precisa experimentar e se livrar disso. Mas se não se conseguir experimentar e livrar, não vai conseguir. Nós chegaremos lá. Aí, imagina que não tem isso aqui. Aí você, alguém olhando de cima, vê tudo que nós estamos fazendo aqui. Então ele falou, você no cofre tem um testamento e tem 10 moedas. Como você sabe disso? Eu vejo. Então o mundo, os espíritos estão vendo. Você não quer ver o que eu estou vendo? Mas eu não posso ir aí. Pode sim, não vai acontecer nada. Você tem que vir ver como é. Fala, mas em que vou me transformar? Aí ele fala, você tem que se transformar primeiro para poder ver. É isso, pessoal. Nós temos que nos transformar primeiro. Mas está preparado para isso. Você aceita? Aceito. Aí ele pega nesse círculo, puxa ele da Planolândia e ele deixa de ser uma criaturinha de bidimensão para uma tridimensão. E ela vira uma esfera. A hora que ela olha aquele universozinho microscópio dela para a 3ª dimensão, gigantesca, ela fala assim, nossa, eu não sabia. É isso que nós vamos experimentar na realidade espiritual. Eu não sabia. A galera já está começando a... Aí então, Kardec conclui dizendo isso para a gente. Aquele que antes de ir habitar um país, o estudou nos livros, identificou-se com os costumes de seus habitantes, sua configuração, seu aspecto, por meio de desenhos, de plantas e descrições, sem dúvida fica menos surpreendido do que aquele que não possui nenhuma ideia. Entretanto, mostra-lhe a realidade uma porção de detalhes que ele não tinha previsto e que o impressionam. Deve-se dar o mesmo no mundo dos espíritos, cujas maravilhas não podemos compreender, porquanto há coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Imagina se a gente nem se preparar para isso. Dr. Bezerra de Menezes, quando morreu, não tinha dinheiro para ser enterrado.
não tinha dinheiro para comprar um caixão, nem aquele que custava R$600. Tiveram que fazer uma vaquinha para ele poder ser enterrado. Mas tenho a impressão que quando entrou no mundo dos espíritos, no primeiro segundo, devia ter uma comitiva aguardando por ele. Portanto, se vocês lembrarem de uma carta que o Chico Xavier escreveu do irmão X, na verdade Humberto de Campos, relatando a morte do Papa Pio XI, que tinha dinheiro através do Vaticano para ser enterrado onde quisesse do planeta Terra, com um caixão maciço de ouro se quisesse, porque foi descrito que ele estava deitado num leito ao lado das maiores autoridades eclesiásticas do planeta Terra, ao lado das orações mais fervorosas feitas pelas maiores autoridades, em pé das freiras, das orações. Isso foi confirmado pelo relato das situações, com as madeiras que construíram as mobílias mais lindas e nobres dos candelabros de ouro. E o comentário que Humberto faz é assim: e o Papa agonizava como qualquer homem mortal. A morte não lhe reconhecia a autoridade. Será que nós temos alguma autoridade, pessoal? Essa autoridade se chama moral. Autoridade moral. Chico levantara-se cedo ao sair de charrete para a fazenda. Encontrara-se no caminho com o Flaviano, que lhe disse: Chico, sabe quem morreu? Não. O Juca, seu ex-patrão. Morreu na miséria, Chico. Chico, sem ter nem o que comer. Imagine, coitado. E o Chico tira do bolso o lenço, enxuga as próprias lágrimas e pergunta: que horas vai ser o enterro? Creio que nem vão enterrá-lo. Sei lá, qualquer hora. Vão enterrá-lo como indigente, no caixão da prefeitura, isto é, no rabecão. Chico medita e, emocionado, pede: Flaviano, faça-me um favor. Vá à casa onde ele desencarnou e peça para que esperem um pouco. Vou ver se ele arranja um caixão, mesmo barato. Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete, manda um recado para seu chefe. Recorda seu ex-patrão, figura humilde e de bom servidor, que tanto lhe fizera bem, e ali mesmo no caminho envia uma prece a Jesus: Senhor, trata-se de meu ex-patrão, a quem tanto eu devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos e que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa, que eu lhe pague em parte a gratidão que eu lhe devo. Ajude a ele, meu Senhor. Cara, orar pelo ex-patrão, é costume e certo odiar o patrão. Eu aconselho a vocês, odeiem o patrão. E tirando o chapéu da cabeça e virando-lhe de copa para baixo, à guisa de sacola, foi bater de porta em porta, pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo ficou sabendo do acontecido e ficou perplexa, se não comovida com o ato de Chico Xavier. Seu pai soube e veio ao encontro do filho, tentando demovê-lo daquele peditório. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou com nossa família. Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, e inteirando-se da nobre ação do Chico, a quem estima, esbarrando-se com ele, perguntou: por que tanta pressa, Chico? Ah, meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca? Já soube. Coitado, tão bom. Espera aí então, Chico. Tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas ontem e hoje. E despejou no chapéu do Chico tudo o que havia arrecadado até ali. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz. Viu-os cheios de lágrimas e comoveu-se ainda mais. Obrigado, meu nego. Que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com o dinheiro esmolado o caixão, providenciou o enterro, acompanhou-o até o cemitério
e já tarde regressou à casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro, os irmãos e o pai observavam-no comovidos. Em prece muda, agradeceu a Jesus e, de repente, Emmanuel aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico o entende, agradece, ganhara o dia, pagara uma dívida e dera de si mesmo um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Chico fez o que pôde para pagar a parte dos encarnados. O morto enterra seu morto. Dali para frente é por conta do seu Juca. Quanto custa para morrer? A parte barata é a parte aqui da terra. Mas façam o que vocês puderem desde já para morrer e demorar o menor tempo possível no mundo dos encarnados. Eu posso desejar por vocês, mas fazer por mim. Que a gente consiga morrer feliz e continuar a vida feliz. E nos encontremos lá o mais rápido possível. Juntos continuemos nossa caminhada. Que o Mestre nos abençoe. Nossa, Gô, meu relógio tinha parado, cara. Ah, tá, tô brincando.